Olá pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar início ao nosso estudo dos modelos atômicos, ok? Eu fiz opção por dividir esse conteúdo em alguns vídeos para que você possa ter um melhor aproveitamento, uma vez que a apresentação não vai ficar tão longa e a gente pode analisar modelo por modelo. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar numa pergunta fundamental antes. O que a química estuda? O que ela busca entender? A química estuda basicamente três coisas, ok? Ela busca entender a composição da matéria, a transformação da matéria e as propriedades da matéria. Assim, no nosso estudo, ao longo de todos os anos escolares, a gente vai buscar maneiras para entender e responder essas três perguntas básicas. Hoje a gente vai começar a entender essa primeira pergunta: do que a matéria é feita? Para isso, a gente precisa pensar em alguns modelos. Quando eu digo modelo, aqui eu estou querendo me referir a uma sugestão que explique coisas que eu observo na natureza, certo? Então, o primeiro modelo atômico que a gente vai estudar, a gente vai precisar voltar lá na Grécia Antiga, ok? Junto com os filósofos gregos. Aqui temos dois filósofos que são muito importantes para nós. Eles são chamados de Leucipo e Demócrito. Estamos falando aqui do século V a.C. E eles são conhecidos como filósofos da natureza. O que um filósofo da natureza vai buscar estudar? Ele busca entender do que a natureza é feita, do que as coisas são feitas. E aqui a contribuição deles foi para uma palavra muito importante que você talvez já tenha ouvido falar. É a palavra átomo, ok? Eles que cunharam esse termo. E o que significa a palavra átomo? Átomo nada mais é do que não divisível. Então, nós temos aqui o prefixo a, que significa não, e o restante da palavra, que significa divisível. Ou seja, eles imaginaram que a natureza era feita de alguma coisa, de uma partícula chamada átomo. E essa partícula era indivisível. Como se eu tivesse, por exemplo, um jogo de Lego e a menor pecinha que eu tenho do Lego é chamada de átomo. Então é a partir dela que eu vou construir todas as outras coisas. Isso, de fato, não necessariamente está correto. Aqui, hoje em dia, com todo o avanço tecnológico nosso, a gente consegue entender a natureza de outra forma. Mas a gente preservou esse termo até hoje. Então, guarde essa palavra porque ela vai aparecer muito no nosso estudo de química, ok? Por que o modelo deles não foi tão aceito nessa época? Justamente porque tinha um outro filósofo que pensava de uma outra maneira. Esse outro filósofo, talvez você já tenha ouvido falar, era Aristóteles. Para Aristóteles, o mundo era feito basicamente de 4 elementos. Quais eram eles para Aristóteles? Terra, água, fogo e ar. A gente sabe que hoje o mundo não é feito de 4 elementos. Mas, naquela época, a palavra de Aristóteles tinha um peso muito grande. Assim, essas ideias de Leucipo e Demócrito foram descartadas por praticamente mais de 2.000 anos. E só então elas são retomadas, essas ideias, para que a gente possa dar continuidade ao nosso próximo modelo atômico, ok? A gente para por aqui, continuamos em breve no próximo vídeo. É isso, pessoal, muito obrigado e continue seguindo aqui para a gente entender qual foi o próximo modelo atômico depois desse proposto por Leucipo e Demócrito. Até a próxima, tchau, tchau.